Bom, então vamos analisar aqui agora mais algumas informações relacionadas ao PAF-ECF, tá? Bom, aqui no código-fonte nós temos aí essa estrutura, tá, de pacotes, tá? Temos aí o Conta2TIRP Controller PAF-ECF, Conta2TIRP Infra Frente de Caixa, temos aí os BINs, temos aqui também os DAOs e as respectivas views, tá? Bom, aqui em Controller nós temos aqui uma classe que define algumas constantes, tá? No caso aí o local do arquivo de conexão com o banco de dados, o arquivo auxiliar, o diretório da aplicação, o diretório de integração local, o diretório de integração remoto, a quantidade por página, decimais por quantidade, decimais por valor, a empresa do balcão. Aqui nós temos também definido uma chave privada e uma chave pública, tá? Essas informações aqui elas são utilizadas para geração dos arquivos, né? Para assinatura dos arquivos que são gerados, né? No caso aquela assinatura EAD, tá? Lá no projeto, no JACBR Framework, né, que nós mostramos lá um dos vídeos iniciais, tem uma classe de teste, né, que você utiliza essa classe para gerar essa chave, tá? Lembrando que essa chave a chave privada, né, ela deve ser somente de conhecimento da software house, tá? Então naquela classe de teste você pode gerar uma chave para que seja utilizada aí pela software house, tá? Ele sempre vai gerar uma chave diferente. Você deve utilizar aí esse par de chaves que são geradas lá pela aplicação para que você possa então assinar esses arquivos, né? Para definir lá a assinatura EAD lá do PAF-ECF. Tá? Na especificação de requisitos, lá no ato COTEP, tem mais informações sobre essa assinatura EAD. Ok? Bom, temos aqui também a classe ECF. Tá? Aqui na classe ECF são realizados alguns procedimentos relacionados ao ECF. Tá? Então aqui nós temos o suprimento, temos aí a sangria, lembrando que sempre está sendo utilizado aqui o componente ACBR-ECF lá do JACBR Framework. Tá? Então é realizado aqui a sangria, o cancelamento de cupom, tá? A redução Z, ok? Temos aqui alguns exercícios relacionados aí ao framework que está sendo utilizado, que é praticamente o mesmo exercício que foi passado lá nos testes com esse framework, tá? Então, alguns itens, né? Alguns métodos desse framework está dando problema com a máquina virtual do Java, tá? Ele está causando aí um exception access violation, ok? Então, é importante que você analise, né, caso ocorra aí na sua máquina, né, pode ser um problema aqui na minha máquina apenas também. Então, caso ocorra esse problema aí na sua máquina, é interessante que você dê uma pesquisada uma pesquisada, principalmente lá no fórum do ACBR, tá? Lá tem um fórum no ACBR que eles dão suporte para esse framework, para você identificar a causa desse problema e corrigir o mesmo, tá? Caso no seu sistema esse problema não esteja ocorrendo, então basta você retirar os comentários aqui desses itens, tá? Para que os arquivos sejam gerados e os procedimentos relacionados aí a essas funcionalidades sejam executadas, tá? Bom, então aqui nós temos aí a execução da redução Z, tá? Temos a leitura X, a abertura de cupom, tá? Ou esse abre cupom, são vários métodos, tá? Temos aí a venda do item, efetuar uma forma de pagamento, subtotaliza cupom, o fechamento do cupom, o cancelamento do item, verifica o estado da impressora, né? Se a impressora está ok, certo? Aqui na classe PAF, tá? Nós temos os métodos relacionados aos requisitos do PAF-ECF. Tá? Então temos aqui o relatório de identificação do PAF-ECF, tá? Você deve analisar lá a especificação de requisitos do PAF, lá no ato COTEP, e verificar se as informações definidas aqui nesse relatório estão de acordo com o ato COTEP. Tá? Temos aqui também o método que verifica se um determinado ECF está autorizado ou não a utilizar esse sistema, tá? Então aqui
é feita uma verificação lá no arquivo auxiliar, certo? Temos aqui o método que vai gerar o MD5 da aplicação. Aqui novamente nós temos aí a ocorrência do erro, tá? Então lá quando é executada a aplicação, é exibida uma mensagem de que foi gravado o arquivo md5.txt, tá? Só que na verdade esse arquivo ele não está sendo criado por conta desse problema aqui, ó, o Exception Access Violation. Então provavelmente quando resolver o problema para um desses itens, todos os outros problemas serão resolvidos, tá? Então basta retirar aqui o comentário desses itens para que o procedimento seja realizado sem problemas, ok? Então aqui vai gerar o arquivo md5.txt, vai gravar os registros R02 e R03, tá? Então aqui define-se os atributos aí do componente, logo depois, no caso aqui, no final desses procedimentos, são gravados aqui os registros 60M e 60A, tá? Que são os dados da redução Z, ok? Temos aí a definição de todos os atributos. Temos aqui o método que vai conferir o grande total do ECF, tá? Então, o sistema, toda vez que o usuário ele realiza uma venda, cancela um cupom, ele vai atualizar as informações que estão aqui, ó, dentro desse arquivo auxiliar.properties, tá? Ele atualiza aqui a informação do grande total, ok? Essa série ela foi definida lá no arquivo configurador, tá? O grande total também pode ser definido no configurador, mas o PAF-ECF, sempre que realiza uma venda, né, já que vai mudar, né, que vai atualizar o grande total do ECF, ele também atualiza essa informação aqui no arquivo auxiliar.properties, tá? Então, sempre que o usuário for fazer algum procedimento relacionado aí ao ECF, o sistema ele tem que verificar se o grande total definido no ECF corresponde ao grande total que está gravado aqui no arquivo auxiliar.properties, tá? Então, é esse procedimento realizado aqui por esse método, tá? Se o grande total do ECF não estiver de acordo com o que está gravado aqui no arquivo auxiliar, então o sistema ele deve bloquear o acesso à aplicação, ok? Então aqui nós temos o método que vai atualizar o GT, tá? Então o PAF-ECF ele já verificou que esse ECF está autorizado, fez algum procedimento, uma venda, por exemplo, e agora então, já que ele fez uma venda, mudou o grande total lá do ECF, ele vai buscar essa informação do ECF e atualizar o arquivo auxiliar.properties para que o sistema identifique que aquele ECF está autorizado, tá? Temos aqui o relatório parâmetros de configuração, ok? Então aqui é um relatório gerencial, várias informações aí são definidas nesse relatório, ok? Você deve verificar se essas informações estão de acordo lá com a especificação de requisitos do PAF-ECF. Aqui o método que vai gravar o R06, tá? Aqui nós temos aí a geração dos registros do PAF-ECF, então será gerado aqui o registro U, o registro A2, tá? O registro P2, o registro E2, E3, temos aqui os registros do DAV e também os registros R, tá? Da mesma forma que nós temos aqui, nós temos o código que está chamando a gravação desse arquivo está comentado devido ao erro que está ocorrendo, tá? Então aqui nós temos aí os métodos que vão buscar os atributos e definir em cada um desses itens, tá? Então o registro é 2, o registro é 3, temos aí o registro do DAV, o registro R. O R ele tem vários detalhes, né? R06, R07. Temos aqui também a geração do arquivo MF, tá? O arquivo MFD, tá? Lembrando que alguns desses itens, tá? Eles podem não funcionar com o emulador, tá? Provavelmente você vai ter que utilizar um ECF real para fazer esses testes. Inclusive, se você for homologar a aplicação, não é
possível utilizar um emulador, tá? Você obrigatoriamente tem que utilizar um ECF real. Aqui o método que vai abrir o arquivo auxiliar, que é o arquivo auxiliar.properties, ele vai salvar os dados no arquivo auxiliar, tá? Aqui também vai ser gravado o ID da última venda. Temos aqui o método que vai recuperar o ID da última venda, tá? Então aqui nesse arquivo, ó, nós temos o ID da última venda que foi realizada, tá? Então o sistema ele sempre vai realizar esse procedimento. O método que vai atualizar o estoque, tá? E aqui o método que vai buscar o ACBR PAF, tá? Então aqui, ó, instancia o ACBR PAF, define as chaves que são usadas, no caso a chave privada que vai ser utilizada aí para gerar a assinatura EAD e devolve aí o ACBR PAF para o respectivo método que o chamou, ok? Bom, então continuando aqui nas outras classes, nós temos aqui a classe seção usuário. Nessa classe seção usuário serão armazenadas aqui, temos aqui alguns dados estáticos também, tá? Como a configuração do ECF, o ACBR ECF, os dados do movimento, definido aqui o status do caixa, também um atributo que vai verificar se existe algum menu aberto ou não lá na classe caixa. Tá? Aqui o registro 0R01 é um registro único no banco de dados. Tá? O MD5 da aplicação, que foi gerado aí, o usuário que está logado na aplicação, uma variável aqui booleana, se define se vai abrir o menu fiscal ou não, né, se o menu fiscal está aberto ou não, a venda atual, tá? A lista de tipo de pagamento, tá? Que o sistema ele carrega apenas no início da aplicação, depois não é necessário mais buscar novamente no banco de dados, e também a lista de impressora e o componente TEF. Tá? Então, várias dessas informações já são carregadas aqui estaticamente. Tá? Então, carrega essas informações e armazena aqui nos respectivos atributos. Okay? Nessa classe também temos aqui o método que busca a configuração do sistema, busca o ACBR ECF, tá? Olha só, nós temos aqui um outro exercício, que praticamente é o mesmo dos exercícios que nós visualizamos anteriormente, referente ao Exception Access Violation, tá? Então, deve analisar aí se esse problema realmente é na DLL ou se é um problema aqui com a versão do Windows que estou utilizando, tá? Temos aqui o método que vai buscar o TEF, o R01, que é um registro único aí no banco de dados, que contém as informações da empresa, né, da empresa desenvolvedora e da aplicação, a lista de tipo de pagamento, a lista de impressora, o método que vai autenticar um usuário, o método que vai autenticar o gerente ou o supervisor e o método que vai realizar a integração. Ok? Temos aqui também outra classe que define alguns tipos, tá? Então, por exemplo, lá na classe caixa, sempre é verificado qual o status do caixa, tá? Se o status do caixa está como aberto, se existe uma venda em andamento, se existe uma venda recuperada ou se está sendo se essa venda foi recuperada através de um DAV ou de uma pré-venda, se o status do caixa está como somente consulta, tá? Em alguns momentos, se ocorrer um problema no ECF, por exemplo, o caixa ele deve ser aberto somente para consulta, ele não deve ser aberto aí para realizar nenhum outro procedimento, tá? Verifica aí se o usuário ele cancelou a tela de movimento, tá? E também se o usuário está informando os dados da nota fiscal gerada manualmente, ok? E aqui outros dados padrões, como não e sim. Se a pesquisa lá do produto vai ser pelo código da balança, se vai ser pelo GTIM, pelo código interno ou pelo ID do produto, tá? Temos aqui as informações também sobre o desconto e acréscimo, tá? Se vai ser realizado um desconto do valor, desconto percentual, acréscimo valor, acréscimo percentual, ou se irá cancelar um desconto ou acréscimo já efetuado. Ok? Bom, temos aqui também algumas classes de infra, tá? Uma delas nós já vimos aqui, que é o Table Model genérico e também a coluna grid. E aqui na classe biblioteca nós temos aí métodos úteis, né? Vamos dizer assim,
são métodos utilizados em várias partes da aplicação, tá? Um método aí que vai calcular o MD5 de uma string, um método que calcula o MD5 de um arquivo, tá? O método aí que vai repetir as strings, determinada quantidade, o método que vai copiar um arquivo, vai validar aí o CPF ou CNPJ, vai definir um formato decimal, verifica se uma data é válida, entre outros métodos definidos aqui, tá? Bom, temos aqui outras classes, né? Max Length Document. No caso, essa classe aqui vai definir lá um JText Field para que seja o text field que vai vinculado a esse document, ele vai definir uma quantidade máxima de caracteres, tá? Da mesma forma que o monetário document, tá? Ele vai definir aí um padrão para o text field que estiver vinculado a esse document. Também aqui, da mesma forma, o onNumber document, tá? Ele vai definir que aquele text field só vai poder receber números, ok? Aqui temos a definição de alguns bins, né, que são as classes aí que representam as tabelas lá no banco de dados, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos as tabelas, no caso, isso aqui são as tabelas lá da retaguarda, ok? E aqui as tabelas do banco de dados local, ok? Então temos aí essas classes representando aí essas tabelas, tá? Aqui nós temos o DAO, a classe filtro padrão, que é a mesma classe que foi desenvolvida lá na aplicação web, tá? E aqui os DAOs, tanto o DAO genérico quanto os DAOs específicos, tá? No caso aqui do Entity Manager Factory, tá? Nós temos aqui inicialmente um método estático que vai configurar a conexão local e também configurar a conexão da retaguarda, tá? Então aqui busca-se as informações que estão definidas lá no arquivo de configuração da conexão, que é o arquivo definido aqui na classe biblioteca, tá? Logo depois configura a conexão com o banco da retaguarda e aqui nós temos os métodos que vão criar os respectivos Entity Managers e também os métodos que vão testar a conexão local e também testar a conexão com a retaguarda, ok? E logo depois nós temos aqui as classes que representam aí as views, ok? Essas classes aqui nós vamos visualizar aí então no próximo vídeo.